Desculpa. Então a gente já começou a ver isso, né, no outro encontro, né? As jaculatórias nada mais são do que isso, né? Um pequeno ali, 1 segundo, né? Que a gente pensa numa frase, lembra de Deus e joga essa flecha para o céu para que a gente possa ter esse ato de presença de Deus, né? Então eu quis começar mesmo com essas coisas assim que são muito rápidas, né? Que são mínimas assim, porque às vezes a oração, o terço, que são mais compridos, né? Que vão lá exigir da gente 20 minutos, meia hora. Às vezes no tempo, assim, no dia, nossa, hoje realmente não tive tempo, não coube. E aí a gente acaba não fazendo, né? Mas uma ejaculatória, quem é que não tem tempo, né? De pensar assim, eu te amo, Jesus, e mandar para Deus, né? E o Ângelus, de a leitura do Evangelho, é isso também, né? O Ângelus, ele é uma oração que se a gente faz assim, se a gente para fazer, ela dura assim, 3 minutos, no máximo 5, se a gente rezar muito devagar, né? Então, para começar aqui, eu separei uma parte do Evangelho de São Lucas. Vou ler o Evangelho. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José, da descendência de Davi. O nome da virgem era Maria. Tendo entrado onde ela estava, disse o anjo: Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou perturbada com essas palavras e pensava que saudação seria aquela. Disse-lhe o anjo: Não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria disse ao anjo: Como será isso se eu não conheço o homem? O anjo respondeu-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti, e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. E a tua parente Isabel concebeu também um filho na sua velhice, e este é o 6º mês daquela a quem chamavam estéril, porque a Deus nada é impossível. Maria disse então: Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, a oração do Ângelus, ela vem justamente dessa passagem, né, da anunciação, de quando o anjo Gabriel anuncia a Maria de que ela vai ser a mãe do Filho de Deus, vai ser a mãe do Salvador da humanidade, né? Então, o costume dessa oração começou no início do 2º milênio. E ela é uma oração assim, né? Eu vou passar depois para vocês, para quem não conhece, né? Mas ela começa assim: meio-dia, a gente pode parar para fazer essa oração, e aí é como se tivessem 2 pessoas falando. Se tem alguém para rezar com você, você pode rezar. Senão você fala e responde, né? Então começa com uma pessoa fala: O anjo do Senhor anunciou a Maria, e a outra: E ela concebeu do Espírito Santo. E aí se reza uma Ave Maria. Depois se fala: Eis aqui a escrava do Senhor. E a outra pessoa responde: Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Se reza mais uma Ave Maria. E depois se fala: E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Quando a gente fala o Verbo divino se fez carne, se pode fazer uma pequena reverência, porque é nesse momento, né, que nosso Senhor entrou, né, no seio de Nossa Senhora. Oi, Cal, estamos falando do Ângelus. Uma pequena reverência, mas também não é regra, tá? Mas é uma delicadeza, né, que também nos ajuda a colocar essa presença, assim, nossa, Deus, nesse momento, quando habitou, né, no seio de Maria. E aí se reza mais uma Ave Maria, então são esse jogo de respostas, e aí por fim a gente reza uma breve oração, que e habitou entre nós. Infundi, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça nas nossas almas, para que nós que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Cristo, vosso Filho, cheguemos, pela intercessão de sua cruz, a glória da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então a gente ainda lembra, né, de que Jesus morreu na cruz, e através dessa cruz, que foi o que nos permitiu entrar no céu, né,
a gente pede que um dia a gente possa chegar lá. Então é essa oração, né? Então, se você for ver com as Ave Marias, né, dá assim 3 minutinhos. E tradicionalmente, né, fala que você pode, pode se rezar em 3 horários, né? Seria 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. Até os sinos das igrejas tocam, pelo menos aqui, né? Eu moro atrás da desatadora dos nós. Bem nesses horários é quando toca o sino da desatadora, né? É bem legal, que ajuda a lembrar. Mas a gente não precisa rezar nesses 3 horários, a gente pode escolher um, né? Tradicionalmente, né, com o Papa João Paulo II, se colocou esse hábito, né, lá no Vaticano, que todo meio-dia, eu acho que nas quartas-feiras, o Papa reza na praça, né, de São Pedro e faz uma pequena reflexão. Então, os outros papas também seguiram essa tradição, né? Então, se a gente reza o Ângelus ao meio-dia, é também uma forma da gente estar unido ao Papa e unido a toda a igreja, né? Toda a igreja reza junto ali a oração à Nossa Senhora. Então, é uma forma também de união. E também é uma delicadeza, né? No meio do nosso dia, a gente lembra da nossa mãe, né? Vai e conversa com ela. Ai, mãe, tô aqui, né? Você tá aí e tal. Então é um momento que a gente para bem no meio do dia também para um afago, né? Para ganhar um afago de Maria, dar um afago nela e aí colocar ali nos pés dela o nosso dia, né? O que já passou, agradecendo ou pedindo para perdão, né? Pedindo ajuda dela para retificar alguma coisa que a gente queria ter feito e não ficou legal. E pedindo também a intercessão dela até o fim do dia, né? Então é uma delicadeza mesmo que vai durar muito pouco, né? Então esse é o Ângelus. Só que agora no tempo pascal, essa oração ela muda, ela vira o Regina Coelis, que é uma das orações assim mais lindas que eu já vi. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi o Regina Coelis, deixa eu pegar aqui só que essa eu não vou saber de cor. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi o Regina Coelis, eu fiquei tão emocionada, porque é isso, né? A gente estava agora no tempo da quaresma, então se preparando ali pro sacrifício de Nosso Senhor na cruz, né? E aí logo depois a gente vive ali a paixão do Senhor de uma forma tão intensa, né? Como a igreja coloca pra gente, né? A Sexta-feira Santa é sempre muito forte, né? Se a gente vai e reza junto com a igreja. O sábado de Aleluia também. Tá aqui. E como a gente tem forte isso, né? Ainda mais depois que a gente vira mãe, não sei. Pelo menos pra mim, assim, como é forte, né? Meu Deus, ela entregou o filho dela por nós, né? E aí, então, assim, na primeira segunda, né? Que ainda é a oitava da Páscoa, então é como se fosse Páscoa ainda. A gente vai rezar a Rainha do Céu, que é: Rainha do Céu, alegrai-vos, aleluia. Porque quem merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos pelas súplicas que por sua mãe concedei-nos, vos suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, nossa, é uma oração assim de júbilo mesmo, né? Aquela que a gente viu sofrer, né? Que viu ali o seu filho morrer, que foi com ele até o final, até o túmulo. Depois a gente vai e durante até o Pentecostes, né? A gente lembra ela todos os dias. Minha senhora, se alegra porque ele disse que ia ressuscitar, e ele ressuscitou mesmo. E aí essa oração ainda eu fico arrepiada até agora, só de ler assim. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo, né? Então, pela intercessão de Maria Santíssima, alcancemos as alegrias. Então, é uma oração muito de alegria mesmo. Então,
Eu amo especialmente rezar ela, porque eu imagino que Nossa Senhora deve ficar muito feliz também com ela, né? Não que a outra, imagina, quando ela descobriu que ia ser mãe de Deus, né? Aceitou, também deve ser emocionante para ela. Mas essa eu tenho um carinho especial. E tem uma. Ela foi. Tem uma melodia, né? Tem um canto em latim que é muito bonito, né? Depois eu posso passar para vocês também. Então, isso, essa da Regina Tcheres ainda é uma oração mais rápida ainda, né? A gente reza, porque a gente aí não reza os Ave Marias, reza só isso, né? Então, ela é 1 minutinho, então é um momento que a gente para poder levantar o nosso coração a Deus e lembrar dessa maravilha que Deus fez por nós, né? Essa alegria realmente que Ele preparou para nós. Então, vale a pena, são orações que vale a pena a gente fazer ao meio-dia. Ah, e aí, às vezes, né, eu ponho um despertador no meu celular para eu lembrar, porque senão o dia, ainda mais meio-dia, criança com fome, né, aquela loucura, o dia nos atropela, né? Então eu ponho para lembrar. E às vezes, mesmo assim, eu não rezo, né? Porque, nossa, não dá agora e tal. Mas não tem problema, assim, se às vezes a gente quer rezar e não consegue rezar ali na hora, se a gente consegue antecipar, é bom, né? Tipo, acho que esse horário eu vou estar numa reunião, esse horário eu vou estar, não vou conseguir rezar, eu rezo antes. Mas se passou e a gente não lembrou, a gente pode rezar, mesmo que não seja meio-dia, né? Porque não é meio-dia no Brasil, mas em algum lugar do mundo vai ser. Então a gente vai estar rezando com essas pessoas desse outro lugar. Então não tem problema nenhum, né? Então é isso do Ângelus, né? E aí eu separei aqui para a gente conversar um pouco da leitura do Evangelho. Então eu separei aqui um de São João. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, quando Nosso Senhor estava andando sobre a terra, né? Os apóstolos estavam ali com ele, né? Os discípulos viram eles. Quando Nosso Senhor ascendeu aos céus, não existia o evangelho como a gente tem hoje, né? Que a gente pode pegar e ler a qualquer momento. As pessoas sabiam por quê? Porque quem estava com Jesus contava. Esse era o evangelho, né? Um ia contando para o outro e eles iam se maravilhando e iam querendo se fazer cristãos, né? Então, a força do evangelho, né, é o que Nosso Senhor está falando aqui, né? Quando a gente conta a história de Jesus, a gente não está só contando uma história como se eu contasse aqui a história da Joyce, né? Quando a gente conta a história de Jesus, a gente ainda recebe essa força do Consolador que é o Espírito Santo, né? Então, quando a gente conta ou quando a gente pega o Evangelho para ler, a gente ainda tem essa graça especial de ter o Espírito Santo ali iluminando para nós aquelas palavras, né? Para nós. Então, não sei, aqui eu li o Evangelho. Para mim, iluminou alguma coisa que provavelmente não foi a mesma coisa que foi para Joyce, que provavelmente não foi a mesma coisa que foi para Patrícia, porque é isso, o Espírito Santo ilumina o que cada um precisa em cada momento, né? Queres aprender de Cristo e tomar exemplo de sua vida? Abre o Santo Evangelho e escuta o diálogo de Deus com os homens, contigo. Isso é São José Maria que fala, né, no livro dele que chama Forja. Então, além disso, né, de que o Evangelho é uma passagem para que Deus converse diretamente conosco através do Espírito Santo, também é a forma como a gente vai conseguir amar mais Jesus, né? Porque ninguém ama aquilo que não conhece. Então, se a gente não conhece direito a história de Jesus, a gente também vai ficar faltando, né? A gente, para amar mesmo, a gente tem que saber e querer saber, né, de tudo da pessoa. Não sei se vocês já viveram isso assim, mas às vezes já aconteceu comigo, né, do meu marido contar uma história que eu nunca tinha ouvido ele falar. Eu falei, gente, mas você nunca me falou isso.
Eu ficava impressionada, assim, porque eu achava que eu sabia tudo da vida dele, não concebia não saber alguma coisa, como se, não, mas você tinha que ter me contado antes, eu quero saber tudo de você, sabe? E com Jesus tem que ser, a gente tem que saber tudo de Jesus. Por quê? Porque a gente ama ele, não é concebível que tem alguma coisa assim que a gente não saiba, né? Então, como que a gente pode fazer essa leitura, né? A gente pode ler o Evangelho como se fosse um romance, um livro de romance. Então a gente começa lá em São Mateus e vai lendo na ordem. Não precisa ser longas leituras durante o dia, né? Assim, não, a gente não precisa ficar horas lendo o Evangelho. A gente lê 5 minutos, a gente pode pôr lá 5 minutos para ler o Evangelho. Então a gente tocou ali 5 minutos, a gente para e vai fazer as nossas obrigações, porque ninguém aqui tem tempo para ficar gastando, né? E se a gente, não, eu fiquei 1 hora lendo o Evangelho, mas não cuidou da casa, né? Não cuidou dos filhos, não deu atenção para o marido, faltou, porque é isso que Deus colocou a gente aí, né? Então, 5 minutos para ler o Evangelho, dá para ler muito, é impressionante, assim, isso vai dar umas 3, 4 páginas, dependendo do ritmo da leitura. Mas não precisa ser rápido também, então é isso. Vai lendo na ordem, né, como se fosse um romance, e se tem alguma parte que chama a atenção, releia de novo, não tem problema. Nossa, hoje eu fiquei relendo várias vezes isso aqui, só li meia página, porque foi muito forte, ou qualquer motivo, não consegui entender, fiquei relendo, não tem problema. Tocou 5 minutos, guarda e vai fazer os trabalhos, né, que precisam ser feitos. Mas se a gente lê com constância todos os dias 5 minutos do Evangelho, rapidamente a gente vai chegar no de São João e vai ter terminado os 4. E isso dá um panorama assim da vida de Jesus, que é maravilhoso, né? A história realmente vai sendo contada na nossa cabeça como um filme, assim. Então, algumas partes que um evangelista não conta, o outro conta, e as coisas vão se encaixando. E terminou de ler, começa a ler de novo. Porque é isso que a gente falava, o Espírito Santo vai iluminando cada vez de uma forma diferente, né? Às vezes uma passagem assim que a gente uma vez não deu muita atenção, a gente começou a ler o Evangelho de novo, passou por ela em outro momento da vida, nossa, parece que Jesus ali está falando uma coisa que é pra gente naquele momento, assim. Então, além de ser uma forma da gente crescer no amor a Deus, né, é uma forma de Deus conversar conosco, né, iluminar a gente, mostrar o que Ele quer nos falar ali, né, através daquelas palavras. E aí uma forma da gente ler também o Evangelho, nesse jeito de romance, é como se a gente fosse um personagem a mais, que é o que São José Maria fala. Até achei um vídeo dele falando disso, vou passar para vocês depois, é bem legal. Isso, da gente ser amigo dos personagens do Evangelho, né? Então, o Tomé, né? São Tomé ali que duvidou, né? Se eu não ver os buracos dos furos, se eu não colocar o dedo onde a lança abriu, eu não acredito que Jesus ressuscitou. E você fala, meu Deus, como esse homem, né, que viu um milagre, viu Jesus andando sobre as águas, viu a multiplicação dos pães, como que ele tá duvidando assim, né? E da gente realmente, nossa, mas se eu fosse Tomé, né, por que eu estaria duvidando? Se colocar ali, né, nossa, ele deve estar, né, sentindo essas coisas, deve estar com medo disso, deve estar bravo, deve estar se sentindo humilhado porque acreditou em Jesus, Jesus morreu, né? A gente pode pensar um monte de coisa assim e ir mergulhando mesmo no interior de cada personagem, né? Os amigos, né, de Jesus, Marta, Maria e Lázaro, né? Como eles deviam se divertir com Jesus, como deviam ser visitas gostosas quando Jesus ia lá, né, com os apóstolos. E serem muitos amigos, né? Porque até a Marta tem a liberdade de falar: Jesus, a minha irmã tá sentada aí, eu aqui com um monte de coisa para fazer, você não vai falar nada para ela, né? E Jesus, Marta, Marta, né? Então, assim, nossa, como devia ser gostoso, né? Eles deviam ser muito amigos mesmo, né? Então, da gente conseguir imaginar como se fosse um filme mesmo, né? Eu não vi o The Chosen, né? Mas quem viu deve lembrar bastante, né? As imagens. Mas a gente cria as nossas próprias imagens, né? Eu imagino
que Marta era assim, que Maria era assim, e ficar realmente amiga, né, desses personagens. Eu vou ler aqui uma outra passagem de Ford que São José Maria fala. Quando abrires o Santo Evangelho, pensa que não só deves saber, mas viver o que ali se narra. Obras e ditos de Cristo. Tudo, cada ponto que se relata, foi registrado detalhe por detalhe, para que o encarne nas circunstâncias concretas da tua existência. O Senhor chamou-nos, a nós católicos, para que o sigamos de perto. E nesse texto santo encontras a vida de Jesus. Mas, além disso, deves encontrar a tua própria vida. Aprenderás a perguntar tu também como o apóstolo cheio de amor. Senhor, o que queres que eu faça? A vontade de Deus ouvirás na tua alma de modo terminante. Pois bem, pega no Evangelho diariamente e lê-o e vive-o como norma concreta. Assim procederam os santos. Então, se a gente tem 5 minutos, né? Quem é que não tem 5 minutos? Às vezes a gente está numa sala de espera, a gente vai, abre o Instagram, né? Abre o Facebook, qualquer coisa, mas antes disso, né? Antes disso eu vou ler 5 minutos do Evangelho, né? Não tem problema, a gente não precisa estar num lugar super silencioso, com a vela acesa, com... Às vezes é ótimo se isso acontece, né? Mas quando que a gente tem tempo para que isso aconteça? Então, às vezes, assim, nossa, hoje os 5 minutos que eu tenho é agora que eu tô indo no banheiro. Não tem problema, leva a Bíblia, né? E lê, porque é muito melhor fazer assim, né? Do que não fazer. E é isso, meninas. Acho que é isso que eu separei. Separei aqui mais umas passagens de São José Maria sobre o Evangelho, mas eu posso mandar para vocês também. Vocês querem falar alguma coisa? Maíra, você falou para ler só o Evangelho, o Antigo Testamento não, os Provérbios, Salmos não? Com certeza, é muito bom. A Bíblia, né? Toda a Bíblia a gente pode ler como uma leitura espiritual, mas não substituir pelo Evangelho, sabe? Ainda que se leia a Bíblia, né? Também se pode ler na ordem, ou isso, né? Ler os Salmos, mas ler também os 5 minutos de Evangelho, porque o Evangelho ilumina, né, toda a Bíblia, né? Quando a gente vai vendo as histórias, se a gente tem bem as passagens, né, as parábolas da vida de Jesus, todo o resto da Bíblia vai tomando uma outra forma, né? Eu acho que um não substitui os outros. Certo, meninas? Então é isso, obrigada pela presença de vocês. Hoje eu consegui falar um pouquinho mais. Dudu acho que dormiu, que não tá chorando. Obrigada, viu, Vivi? Eu te agradeço, mas deixa eu só te perguntar uma possível. Eu tenho o hábito de fazer, não sei se você já viu essas agendas que tem o Evangelho diário. Aham. Você ler contínuo no livro, na Bíblia? É legal, Vivi, é legal porque vai dando bem essa do dia, o Evangelho diário é a Bíblia, é o Evangelho do dia, não é? Isso. Porque aí no Evangelho do dia, às vezes muda um pouco, né, por conta da festa litúrgica ou alguma coisa assim. Mas quando a gente pega para ler correndo o Evangelho, a gente tem uma visão muito mais, como se fosse o filme mesmo, né, da vida de Jesus. Então acho que vale a pena você ler aí também, mas ler corrido eu acho que dá bem essa coisa do temporal mesmo, né? O que veio antes, o que veio depois. Você sugere algum livro para começar? Pelo primeiro, pelo de São Mateus. Acho que é melhor. 5 minutinhos ali. Aí que a gente vai vendo é que a gente chega assim numas passagens que a gente já tem mais familiaridade, né? A gente vai, anunciação, antes do Senhor, não sei mais, a gente vai correndo, né? Então a gente fazer esse exercício também, né? De, não, peraí, vamos lá, deixa eu saborear isso aqui.
Acho que Vai mais devagar, né? Vai aproveitando. é de imaginar mesmo, né? Porque às vezes a gente vai só lendo as palavras porque a gente já sabe o texto. Se a gente para, não, deixa eu pensar qual era a roupa que Nossa Senhora estava usando. Ela estava ajoelhada, estava de pé, estava sentada, né? A gente realmente se colocar ali. Ela ficou assustada, né? Ou será que ela fechou o olho porque não ficou com medo de ver o anjo, sabe? Ficar pensando nessas coisas assim, pra realmente estar ali dentro mesmo. Eu não sei vocês, mas eu amo ler e jogar realmente dentro da leitura. Mas eu não consigo fazer isso com barulho externo. Não É. tem. Eles dormiram, mas eu já tô aqui também. Aham. É, às vezes a primeira coisa ao acordar, né? Se você não dorme também. Ou meter um fone, né, Vivi? Ai, mas não sei se eu dou conta. Me chama o tempo todo, mamãe, mamãe, mamãe. Ai, não vai. Mas, Principalmente ó, pode mais cedo, pra poder ler alguma coisa, senão eu não dou conta. sim, é ótimo, você consegue. Mas é bom também você ir mandando eles ficarem quietinhos. Pra que Mano, Eu tava falando outro dia pro Padre Marcos lá. Eu falei, Padre Marcos, 10h30 é o horário da minha oração. Eu tô pondo todo mundo lá pra baixo, fechando a porta e proibindo eles de entrar, pra que eu consiga fazer minha oração. Tô fazendo isso, padre. Aí ele falou, e você faz muito bem, faça isso mesmo. E aí ele falou assim, eles têm que aprender a respeitar o seu espaço. Se vocês não colocam esses limites, eles vão dominando tudo, né? Eles dominam mesmo. Então, e explicando, né? Os primeiros dias acho que eu só falei assim muito. Ah, agora a mamãe vai rezar, vocês fiquem lá embaixo, né? Não expliquei e tal, eles ficaram meio revoltados. Mas acho que se a gente vai explicando, tipo, é rapidinho, é 30 minutos, tá tudo bem, né? Eu tô ouvindo eles, o pai deles tá lá embaixo também, tá trabalhando também, né? Se precisar alguma coisa eles chamarem, eu vou, mas assim, ninguém vai morrer em 30 minutos, né? Dou lanchinho, eles vão pra lanchar, tem os brinquedos, né? A gente não precisa ficar em cima toda. eles não vão atrás de você? Eles vão, nos primeiros dias eles ficavam, mãe, batendo e tal. Mas aí eu fui explicando, olha, mamãe vai rezar, é só 30 minutos, fica brincando aqui, come esse biscoitinho, toma um suco, já vou vir. Se acontecer alguma coisa, mamãe já vai, sabe? Mas é isso, eles querem estar às nossas voltas, né? Sim. Gente, vocês estavam. Eu vou aproveitar o gancho, vou contar para vocês o que eu faço aqui. Porque o meu tem 7, aí também depende da idade da criança, né? Mas o meu, eu tive muita dificuldade no começo. Aí o que eu comecei a fazer? Eu vi que tava, tipo, não tava dando conta, assim, mesmo, assim, ele atrapalhava muito. E aí eu puxei ele e falei, então você vai orar comigo. E aí eu falava para ele, você vai rezar uma Ave Maria e eu vou rezar outra. Ah, rapidinho, ele parou de ficar. A gente dá risada, porque daí eles cansam, né? Ele foi ficando, nossa, mamãe, mas é muitas, são muitas, né? Eu falei, filho, então se você quiser ficar aqui, você vai ficar orando comigo. Senão você pode brincar, mas a mamãe precisa de silêncio para continuar. Ah, tá bom. Então, assim, foi umas 3 vezes, assim, ele vindo no meio, eu fui puxando, agora eu consigo fazer, porque ele não vem mais. Eu já falo, vou ter meu tempo de oração, se você quer vir comigo, primeiro eu convido. Ah, não, mãe, não quero. Tudo bem, se você mudar de ideia, eu tô lá. Aí meio que, porque eles são muito do contra, né? Eles são muito, eles jogam muito com a gente, né? Sim. Então eu fiz eu fiz essa jogada com ele e acabou dando super certo. Perfeito. Mas foi assim que deu certo para mim, gente. E com relação à leitura, eu acabo fazendo ou no momento que eu tô na esteira andando, eu leio, eu ponho o fone também, coloco uma musiquinha e faço a leitura do Evangelho na academia, porque é muito corrido. Sim. E o Evangelho do dia, eu levanto tipo 40 minutos antes de todo mundo para tomar o meu café sozinha, porque eu gosto de ter esse tempo meu mesmo. Aí nesse momento eu ouço ali a palavra do dia, é o que eu consigo fazer. Porque se eu também deixar para ver a leitura, depois que todo mundo acordou,
eu não consigo. O do dia passa, assim, acaba passando, sabe? Uhum. Eu percebo pelo final de semana. Final de semana é muito difícil para mim. Uhum. Daí eu acordo um pouco mais tarde, aí tá todo mundo acordado já. Então é meio. Eu já percebi que fica muito difícil. Sim, Passando aqui. perfeito. Você queria falar mais uma coisa, Vivi? Não, Não? só eu tava. Nossa, fugiu a palavra aí. Só compactuando com a Patrícia. Sim, sim. É isso mesmo, a gente tem que fazer do jeito que dá, né? Fala, Joyce. Então tá bom. Meninas, não quero passar mais o nosso tempo. Um beijo, muito obrigada e até daqui 15 dias, se Deus quiser. Beijo, boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite. Fechei tudo.